Olá, bom dia. Eu sou o pastor Marcos Dias e mais uma vez eu quero agradecer por você estar aqui junto conosco nessa Escola Bíblica Dominical. Mais uma aula em que nós aprendemos sobre a palavra do Senhor, sobre uma mensagem vinda de Deus para os nossos corações. É muito bom a gente poder estudar sobre a palavra. É muito bom a gente conhecer o contexto, conhecer o significado, as definições, porque isso tudo enriquece, né, o nosso conhecimento sobre a palavra de Deus. A nossa lição é a lição de número 12, que tem como tema Realizando um Ministério Eficaz. E o nosso texto áureo se encontra no livro de Tito, né, a carta a Tito, no capítulo 2, versículo 15, que diz assim: Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, e ninguém te despreze. Amém? Então a palavra, ela é assim, ela precisa ser dita a todo momento, porque não sou eu, mas é a palavra que faz a transformação. É a palavra que traz melhoria de vida, renovação de mente. A palavra de Deus é a grande responsável. E a nossa lição, né, como nós falamos na epístola de Tito, é uma das epístolas pastorais, como também a carta a Timóteo, a epístola a Timóteo. Nossa lição vai falar da seguinte forma, vai iniciar da seguinte forma. É interessante observar que tanto a ilha de Creta como a ilha de Chipre são localidades estratégicas que fazem parte da rota marítima entre Israel e Roma. Nesse início aí a gente já pode ter uma ideia, né? Aqui mais abaixo nós temos Israel e temos a rota marítima, né, que vai passando pela ilha de Creta, de Chipre, até chegar ali a Roma, já na Itália. Então essa rota marítima, ela era muito utilizada. E juntamente com essa rota, eles aproveitaram para também levar o evangelho por esses lugares onde eles passavam. E aí Paulo deixava em cada um desses lugares uma igreja implantada e junto com essas igrejas alguém tomando conta. E essas pessoas, assim como Tito, como Timóteo, elas eram mentoreadas, elas eram orientadas pelo apóstolo Paulo. Em tais ilhas, o evangelho ele foi anunciado e as igrejas foram organizadas. E aí a lição vai falar, o pastor Tito é enviado por Paulo em missão para a ilha de Creta, com o intuito de colaborar com a organização eclesiástica das igrejas iniciadas, estabelecendo assim as suas lideranças. Então, a importância de se ter um mentor, a importância de se ter alguém que oriente. Paulo tinha mais experiência, mas Paulo não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então ele delegou, ele definiu, você vai ficar aqui, mas a nossa visão é essa. Isso é discipulado, isso é mentoria. Hoje é um nome mais bonito, né? É um nome diferente para tratando dessas questões. Mas vocês percebam como lá naquele tempo já existia isso. Então assim devemos ser nós. Nós precisamos, né, delegar, mas ao mesmo tempo acompanhar as pessoas, para que elas não percam a visão de reino. Então é importante que nós tenhamos essa condição, esse foco, porque quando você, né, ajudar alguém, né, no caminho do Senhor, né, essa pessoa se converter, você precisa continuar mostrando ela a direção, mostrando como funcionam as coisas, para que essa pessoa ela não venha se decepcionar, para que essa pessoa não venha passar por frustrações e acabar se desviando do caminho. Porque é com o tempo que a gente adquire a maturidade. Então a pessoa que é recém-convertida, ela não tem a mesma maturidade com aquela que já tem mais tempo. Às vezes, nós temos pessoas que têm muito tempo de evangelho e ainda não têm a maturidade espiritual, não conseguem entender um não conseguem atender uma exortação, uma admoestação, uma repreensão. E isso tudo, quando feito com amor, é para o nosso crescimento. Então a gente precisa aprender a receber também o não. Porque o próprio Deus, nos mandamentos, ele dá muito mais não do que sim para a gente. E aí, quando está na igreja, a gente não quer escutar um não,
a gente não quer escutar uma resposta negativa, nem tudo é da maneira e do jeito que a gente quer. E a gente precisa ser maduro o suficiente para entender isso. Mesmo com muito amor, mas às vezes é preciso dizer não. Então, prosseguindo, no final de 2 Timóteo, também aparece a mesma menção a título. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. E vai dizer assim, lá na versão Almeida Revista e Atualizada: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. A Dalmácia, ela se encontra ali no Mar Adriático, na costa do Mar Adriático, atrás da bota, né, que é a Itália, atrás daquela bota, onde hoje é a Croácia, a Bósnia. Então, ali é a Dalmácia. Então, é ali que Tito se localizou, ali que ele acabou firmando o Evangelho. Então, vale salientar que onde Deus tem nos chamado, no presente tempo, nós devemos nos dedicar à obra da feitura de novos discípulos para o Mestre Jesus. Não importa onde Deus te chamou. O objetivo é sempre o mesmo. Eu aqui, você ali, o outro lá. Nosso objetivo é levar pessoas, né? Nos dedicar à feitura de novos discípulos para o Mestre Jesus. Esse é o foco. Levar o Evangelho, para que o Evangelho gere transformação de vida. Renovação de mente. É esse o nosso foco. Levar pessoas a Jesus. Na nossa introdução, nós vamos falar o seguinte: na obra evangélica, o anúncio da graça salvadora em Cristo deve ser prioridade. A graça salvadora em Cristo é a prioridade, é o foco da nossa mensagem. As pessoas precisam saber que ela se manifestou trazendo salvação para todo aquele que crê. Então, a sua mensagem de amor está disponível para toda a humanidade, como está lá em João, no capítulo 3, versículo 16, que é uma passagem muito, muito conhecida, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa mensagem é para todos. É a mensagem da salvação. É a mensagem do amor de Deus, um tamanho amor que entregou seu próprio Filho para que nós tenhamos vida eterna. Então nós não temos que temer a enfermidade, nós não temos que temer a morte. E isso é um grande desafio. Porque o nosso maior medo, pelo menos as pessoas que estão geralmente numa fase terminal, estão à beira da morte, o maior medo das pessoas não é o medo de morrer. É o medo do que vai acontecer com as pessoas que ficam. Meus filhos, minha família, minha esposa, minha mãe que depende de mim, meu pai que depende de mim, meu irmão que depende de mim, como vai ser? Mas tenha calma, porque Deus pensou em tudo. Jesus não abandona os seus. Então, se não é você que vai poder cuidar, porque Jesus está te chamando, com certeza absoluta, Jesus vai enviar o socorro, vai enviar outras pessoas e essas pessoas vão te ajudar, elas vão dar continuidade. Jesus não abandona os seus. Creia nisso, eu creio firmemente nisso. Jesus não abandona os seus. Aqueles que forem alcançados pela graça de Deus devem ser ensinados a deixar seu modo antigo de viver e andar em novidade de vida com novos valores e prioridade. Então, como está lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, que vai dizer: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Então, quando nós somos alcançados pela graça, algo precisa mudar. Nós não podemos mais continuar nos satisfazendo com a vida antiga que nós levávamos. Nossos valores, nosso pensamento precisa ser transformado.
É aí que entra o processo de santificação. Quando fala que já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim, isso precisa refletir a presença do Espírito Santo na minha vida. Então, não é mais o que eu quero, mas é o que Jesus faria no meu lugar. E é difícil, porque Jesus perdoaria, mas eu não tenho tanta facilidade para perdoar. Jesus pediria desculpa, mas eu não gosto de pedir desculpa. Tantas coisas que Jesus faria e que nós temos dificuldade, por quê? Por causa do nosso orgulho, por causa do nosso melindre, por conta das nossas feridas emocionais. Tantas e tantas coisas que deixamos de fazer. Pessoas, nos despedimos de pessoas, sem falar com as pessoas que nós amamos, por conta de mágoas, de ressentimentos. Meus irmãos, o tempo é muito curto. A coisa passa muito rápido. O tempo passa muito rápido. E aí depois só fica o remorso, que eu poderia ter dado mais atenção, eu poderia ter pedido perdão, eu poderia ter feito as pazes. Mas aquela pessoa que eu tanto amei, morreu ou eu morri e nós não fizemos as pazes. E aí fica o remorso. Sempre fica o remorso, tá? Nessas situações sempre fica o remorso. Por mais que a pessoa não deixe transparecer, sempre fica. Eu poderia ter feito diferente. Eu poderia ter amado mais, eu poderia ter perdoado mais. Eu poderia ter falado tantas coisas que eu não falei. Então é hoje, é agora. O tempo para se consertar é agora. Não é amanhã, o amanhã pertence a Deus. O amanhã de repente nem chega para mim ou para você. Então é agora. Esta esperança, que é a esperança da segunda vida de Jesus, ela só é possível por aquilo que ele fez por nós, entregando-se na cruz para nos oferecer vida e vida abundante e eternidade nos céus. Então, com essa obra eficaz, Jesus, além de nos perdoar os pecados, ele nos purificou e nos separou como seu povo escolhido, para vivermos em santidade e consagrados à sua obra com ações benéficas com a criação divina. Então, presta bem atenção, vou repetir. Com essa obra eficaz, Jesus, além de nos perdoar os pecados, nos purificou e nos separou como seu povo escolhido. Então, você não é qualquer um. Você é povo escolhido do Senhor. E aí eu vou repetir uma frase que minha esposa, ela sempre ensinou aos meus filhos, sempre ensinou até as nossas amizades. Quando a gente está com muita raiva, quando a gente está muitas vezes triste, ou está magoado, ou está ressentido, ou está muito agitado, e a gente faz uma coisa que a gente sabe que é errado. De repente a gente age de uma maneira impulsiva, ou então acaba destratando o outro. Minha esposa fala assim: é isso que Jesus tem ensinado a você? É isso que Jesus tem ensinado a você? A falar desse jeito com as pessoas? A tratar as pessoas desse jeito? É isso que Jesus tem ensinado? Então pensa bem nisso. Porque essa frase, ela precisa ecoar na sua cabeça. Ela precisa ecoar na sua mente cada vez que você errar. Como se fosse o Espírito Santo falando com você. Marcos, é isso que Jesus tem ensinado a você? O cristão, ele olha para o futuro e se santifica, porque ele vive na expectativa da epifania, ou seja, da vinda, da aparição do seu Salvador Jesus Cristo. A graça de Deus nos libertou das mazelas do passado, restaurou a nossa vida no presente e nos mantém com uma gloriosa expectativa em relação ao futuro, quando o nosso Salvador Jesus Cristo há de vir em glória e poder. Só essa parte aí já daria perfeitamente toda essa aula. Vou repetir. Deus nos libertou das mazelas do passado, restaurou nossa vida no presente e nos mantém como uma gloriosa expectativa em relação ao futuro, quando nosso Salvador Jesus Cristo há de vir em glória e poder. Amém. A maravilhosa graça de Deus é o outro subitem. Então, o segundo capítulo da carta é finalizado com a exortação de Paulo a Tito, para que o jovem
jovem pastor, priorize o anúncio destas verdades em seu ministério. Também deve, em amor, exortar e repreender, com a autoridade recebida por Deus, para atuar como um ministro do Evangelho. Então entenda uma coisa, a autoridade do ministro é dada por Deus. Agora ele toma posse se ele quiser. Jesus não nos obriga a nada. Jesus não nos obriga, nem a exercer a autoridade que ele nos dá. Você sabia que eu demorei a entender isso? Eu demorei a entender isso. Por quê? Porque Jesus nos dá uma autoridade para exercer a obra dele. Então existem situações que você precisa usar da autoridade que Jesus te dá. Por quê? Para poder colocar ordem na obra dele. Porque senão, se cada um fizer de um jeito, se cada um fizer conforme a sua vontade, vira bagunça. Não pode ser assim. O líder, ele precisa definir. Ó, você fica aqui, você fica aqui. Ah, mas eu quero ficar aqui. Então, mas nesse momento, você fica aqui, você faz assim e você faz assim. Não é arrogância. Não é arrogância, é autoridade. Existe uma diferença entre autoridade e autoritarismo. A autoridade você exerce porque você tem credibilidade, porque você está junto, porque você faz parte. Isso é autoridade. A gente só tem autoridade sobre quem nos respeita. E você só respeita quem tem credibilidade. Agora, autoritarismo não. Autoritarismo é pela força. Ou faz o que eu quero, ou eu tiro, eu expulso, eu boto para fora. Isso é autoritarismo. Percebeu a diferença? Então, o exercício do ministério eficaz, ele passa pela sensibilidade espiritual, em ensinar que em todas as circunstâncias, exortar e repreender quando necessário, tudo isso sob a autoridade divina. Então, olha só, o exercício do ministério eficaz passa pela sensibilidade espiritual, em ensinar em todas as circunstâncias, ou seja, em todas as circunstâncias, boas ou ruins, nós aprendemos. Muito mais até nas ruins, tá? Muito mais, aprendemos muito mais quando acontecem separações, quando acontecem perdas no luto. A própria Bíblia fala isso. Nós precisamos exortar e repreender quando necessário. Tudo isso sob a autoridade divina. Então, se a autoridade é de Deus, quando você vai exortar, que exortar não é massacrar a pessoa. Exortar é incentivar. Exortar é levantar a pessoa. Isso é exortar. Repreender, sim. Repreender é muitas vezes sob ameaça de punição. Parece que a gente confunde exortar com repreender. Não é. Exortar é muito mais orientar, né? Até advertir, mas não é punir. E repreender, sim. Existe uma máxima que diz, da própria liderança, que vai falar o seguinte, que nós precisamos elogiar em público, né, e repreender no particular. Então, se alguém fez alguma coisa de bom, elogie em público. Mas se alguém fez algo que desagradou ou que gerou problemas no meio do povo, chame essa pessoa em particular e converse com essa pessoa. Repreenda, advirta essa pessoa particular. Chame mais uma pessoa para servir como testemunha e repreenda. Sabe por quê? Porque nós aprendemos uma coisa, e isso não foi na Bíblia, mas nós aprendemos com a experiência da vida, que quem tem vergonha não envergonha os outros. Então, se você tem vergonha de passar vergonha, não faça isso com as outras pessoas, né? Então, quem tem vergonha não envergonha os outros. Errou? Chama no canto e conversa com a pessoa. Esse é o ministério eficaz. É o ministério que traz resultados com amor, com palavra, com reflexão, com transformação de mente, transformação de atitudes. Esse é o ministério eficaz. A responsabilidade do pastor diante da igreja. Os cristãos, eles devem produzir um impacto positivo na vida da sociedade. O último censo, né, que nós temos a informação, eu pesquisei lá no censo 2010, cerca de 85% do povo brasileiro é cristão.
85% do povo é cristão, entre 80% e 85%. 60%, 65% é católico, o outro percentual ali entre 20% e 25% é evangélico. A questão é, se o povo, nosso povo, a maioria se diz cristão, por que tanta corrupção? Por que será que nós, como cristãos, não temos conseguido influenciar a sociedade de maneira que a corrupção diminua? Você já parou para pensar nisso? Tem alguma coisa estranha. Agora, já que nós falamos sobre uma informação ruim, agora eu quero te passar uma informação boa. No censo, numa pesquisa realizada em 2012, no IPC, que era um índice que mede a sensação de corrupção, que é o IPC, foi feita uma pesquisa e em 2012, o Brasil, de 176, 177 países, ele ocupava a posição 79. Já em 2021, nós ocupávamos a posição 38. Subimos 31 posições. Então, quanto maior a posição, mais próximo do topo, mais próximo do 1, melhor é a condição, é a qualidade de vida desse povo, desse país. Então, subimos 31 posições. Em 2021, nós estamos em 38. Glórias a Deus por isso. Significa que nós estamos mudando alguma coisa. Temos muito para fazer? Claro que temos. Mas a gente precisa pelo menos ter uma boa notícia para que a gente possa se animar, renovar nossa fé, a nossa esperança e dizer, nós estamos caminhando, nós estamos trabalhando, nós estamos seguindo. Então não fique achando que está tudo perdido. Por questões sociais, por questões políticas, por questões morais. Não é assim. Deus continua no controle de tudo. Renove sua alegria. A nossa esperança, a nossa alegria precisa estar no Senhor, não é em homens. É assim que nós vamos conseguir. A vida cristã, ela trata do nosso correto relacionamento com as autoridades, com o próximo e com Deus. O cristão, ele tem dupla cidadania, porque ele é cidadão do céu e cidadão do mundo. Ele deve obediência a Deus e às autoridades constituídas. Então, Tito, ele é orientado a relembrar aos irmãos que estejam sujeitos àqueles constituídos de autoridade, seja espiritual, seja terrena. Claro, a lição vai falar sobre isso. Claro que quando houver divergências de credos e valores, sendo necessário escolher, os cristãos devem priorizar sua cidadania celestial. Está lá no livro de Atos, no capítulo 4, dos versículos 18 e 19, que diz assim, Atos, capítulo 4, versículos 18 e 19. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Deus. Mas Pedro e João lhe responderam, julgai, se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Então, quando Pedro e João foram advertidos que eles não poderiam proclamar a palavra de Deus, e aí Pedro e João respondem, é justo diante de Deus ouvir a vocês que são homens do que antes ouvir a Deus? Então, existe uma condição. Obedecer à autoridade não é uma obediência cega, no sentido de que a autoridade tem todo o poder sobre nós a ponto de fazer o que quer, mesmo essa autoridade ela não sendo submissa a Deus. Ela pode ter sido instituída por Deus, mas ela precisa ser submissa a Deus. É a mesma coisa da submissão do homem e da mulher. É fácil a mulher ser submissa a um homem que ama, que respeita, que cuida. Essa submissão é voluntária. Por quê? Porque ela é tão cuidada, ela é tão amada, que ela se submete. Então não é uma coisa forçada, não é uma tirania. É a mesma coisa aqui. A autoridade que ama cuidar do povo, que ama cuidar dos seus servos, essa submissão ela se transforma quase que uma coisa voluntária, amorosa.
Você cuida tão bem de mim que eu obedeço a você, eu faço o que você me pedir. Mas por quê? Porque eu me submeto à vontade do Senhor e aí eu ajo conforme o Senhor manda eu agir. E em contrapartida, quem está embaixo se sente amado, cuidado e faz aquilo que eu peço. Essa é a autoridade que nós precisamos nos submeter. Né? Então, se uma autoridade ela nega a Jesus, se ela nega a Deus, e ao mesmo tempo, né, ela exige de você que você negue o Deus que você serve, então a essa autoridade você não precisa obedecer. Eu sei que é difícil, eu sei que é estranho escutar isso, mas é isso que a Bíblia diz. Então não sou eu que estou dizendo, é a própria Bíblia que diz isso. Os filhos de Deus, eles praticam as boas obras para com o próximo, independente da sua procedência. Então você fazer o bem a quem você gosta, a quem você ama, não tem mérito nenhum. Você ajudar quem você conhece, não tem mérito nenhum. Isso até o ímpio faz, aquele que não conhece Jesus também faz. Agora, você ajudar a quem você não conhece, quantas e quantas vezes nós somos testados nas ruas? Ah, me ajuda, me ajuda. Será que aquela pessoa está falando a verdade? Não sei. Não sei. Ah, mas e se ela estiver enganando? É ela e Deus. É ela e Deus. Você tem duas escolhas. Você ajuda ou você não ajuda. Se isso te incomodar, você ajuda. Se não te incomodar, você não ajuda. Ou então você escolhe uma outra maneira de ajudar. Agora, eu entendo que pelo menos orar por essa pessoa, a gente pode orar. Pelo menos buscar um caminho para tentar ajudar, nós podemos. Isso nós podemos, com certeza. Então, os cristãos eles devem dar bom testemunho para a igreja e a sociedade. Não devem ser difamadores, mas verdadeiros em suas posições e atitudes. Não devem se envolver em rixas, mas se manterem equilibrados e agirem sempre com pacificação. O papel do cristão não é inflamar as coisas. O papel do cristão não é esse, não é inflamar as coisas. Por isso eu já deixei bem claro. Certa vez me questionaram sobre uma questão e aí eu falo, eu não misturo política com evangelho. Eu não misturo política com evangelho. Eu sou cristão em todo momento. Quando eu estou pregando, quando eu não estou pregando, quando eu estou na condução, quando eu estou na rua, quando eu estou na minha vizinhança, eu sou cristão, eu procuro ser cristão a todo momento. Agora, eu não posso chegar e ficar incitando, né? Eu não posso ficar aumentando, jogando gasolina na fogueira. Eu, como pastor, não posso fazer isso. Porque isso vai causar o quê? Briga entre irmãos, vai causar divisão nas famílias, vai causar divisão na igreja. É isso que Jesus nos ensina? Novamente, eu volto à pergunta que eu fiz lá atrás. É isso que Jesus tem nos ensinado? Briguem por conta de política, briguem por causa de posição social, briguem por tantas outras coisas. E o evangelho onde fica? E o evangelho onde fica? Será que a gente não tem levado essa questão, se a gente tivesse a mesma gana para pregar o evangelho como nós nos envolvemos nas questões políticas nessas eleições que passaram agora, a gente pregar o evangelho até no final do mundo. Porque é todo mundo brigando para tentar impor, não, meu candidato, minha pessoa, não. Sabe qual é o meu candidato? É Jesus. Meu candidato é Jesus. É a paz, é o amor, é o evangelho que traz o quê? Reflexão, mudança de vida. É esse evangelho que eu quero pregar. E isso independe de política. Porque a gente fica pensando na política como alguém que pode fazer lá. Na realidade, eu não preciso ir lá para fazer. Eu posso fazer onde eu estou aqui. Jesus me dá a capacidade de ajudar agora. Eu posso orar agora pela pessoa. Eu posso dar um pedaço de pão àquela pessoa. Eu posso emprestar o ombro para aquela pessoa. Eu posso ali escutar aquela pessoa. Sou eu, é agora. A gente quer mudar o mundo, mas o mundo a gente muda a partir de nós. Eu sou brasileiro. Eu amo o meu país. De verdade, eu amo o meu país. E isso independe de política. Quem foi militar sabe o que eu estou falando. Eu amo a minha pátria, amo o meu povo. Mas eu não misturo as coisas. E aí, continuando, ele vai falar que uma pessoa mansa
é aquela que entregou os seus direitos a Deus. Então, a mansidão dos seguidores de Jesus deve ser algo expresso com naturalidade e abençoador a todos. A mansidão do povo de Jesus precisa ser algo natural. Será que é isso que nós estamos vendo? A mansidão do povo de Jesus precisa ser algo natural e abençoador? Será que é isso que nós estamos vendo? Então, o que é uma pessoa mansa? É aquela que entrega os seus direitos a Deus. E aí eu vou repetir uma frase que eu sempre repito nas minhas pregações. Gálatas 5:22 vai dizer que nós precisamos ter um fruto do Espírito que é domínio próprio. E quem não tem domínio próprio, tem demônio próprio. Se você não tem domínio próprio, você vai ter demônio próprio. Porque o tempo todo você vai viver em confusão, o tempo todo você vai viver em dissensão. Então é preciso ser manso. Manso de coração, manso de espírito. Ah, pastor, mas se eu falo assim é muito fácil. Não, não é fácil, não. Mas é preciso começar, é preciso tentar, é preciso exercitar. O ensino da verdadeira atitude cristã. Sem a presença da graça de Deus na vida dos alcançados pelo amor divino, essas pessoas, elas são tão pecadoras e capazes de atos abomináveis como qualquer outro que vive em desobediência a Deus e na ignorância de suas escolhas. Hoje nós vivemos uma época em que as pessoas elas colocam os seus desejos, as suas opiniões, as suas convicções em primeiro lugar. Até antes do que a Bíblia nos ensina. Ah, eu entendo assim, eu sou assim, eu vou fazer a síndrome de Gabriela, nasci assim, vou morrer assim. E então onde é que fica Jesus nesse lugar? Se você só faz o que você quer porque você nasceu assim, porque você sempre foi assim e vai morrer assim, qual é a transformação que Jesus fez na sua vida? Qual é a transformação que Jesus fez na minha vida? Se eu continuo do mesmo jeito, eu pergunto a você, qual é a transformação que Jesus fez na nossa vida? Paulo relembra a Tito que nós éramos da mesma maneira. Mas tudo isso muda quando a graça de Deus foi derramada sobre nós. Isso aconteceu por obra dele, não por mérito nosso. Está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não é mérito seu, não é mérito meu, é de Deus. Não existe nada que nós possamos fazer para sermos mais salvos. Não existe isso, de ser mais salvo. Você é salvo pela graça, pela misericórdia de Jesus. Só por isso. Só por isso. Essa é a única razão de não sermos consumidos nos nossos pecados. Ele operou a obra de regeneração e nos presenteou com salvação eterna. Glória a Deus por esse ato de misericórdia. E continuando, o outro subitem, sendo objetivo na pregação do ensino. Como é importante que no ensino do Evangelho sejamos claros e objetivos em apresentar as verdades de Deus. Jesus foi direto quando anunciou a chegada do reino de Deus aos homens e a necessidade de arrependimento e crença no Evangelho, como está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 15, que diz, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O tempo está próximo. É preciso que haja arrependimento. É preciso crer no Evangelho, para que esse Evangelho traga salvação, traga transformação de vida. Paulo orienta Tito que proclame com firmeza o Evangelho. O intuito deste anúncio pode ser visto em duas condições. Preste atenção. Primeiro, os que creem em Deus devem se aplicar na prática das boas obras. Ou seja, você crê em Deus? Então, pratica as boas obras, para que você possa demonstrar o quanto a palavra de Deus, o quanto a sua salvação frutifica. E segundo, os que não creem e estão envolvidos em discussões sem fim devem ser admoestados, ou seja, advertidos, repreendidos,
para que mudem de vida e parem com tais práticas. Caso os que causam divisões devido a seus falatórios sem fim não mudem, Tito é orientado a evitá-los, pois seguem na perversão e com tais atitudes acabam se condenando. Olha só, presta atenção aqui. Os que causam divisões devido a seus falatórios sem fim não mudem, Tito é orientado. Evita eles, pois seguem na perversão e com tais atitudes acabam se condenando. Então, preste atenção numa coisa. Você vai falar de Jesus para as pessoas. Todos vão aceitar Jesus? Não. Agora, se você já falou de Jesus, você insistiu, você falou do amor, da graça, da salvação, e aquela pessoa não quer, e ela continua insistindo em viver uma vida que não agrada a Deus, meus irmãos, não tem como você ficar o tempo todo ali naquela pessoa. Depois até você pode voltar, mas segue. Porque essa que está aqui não quer ouvir falar, mas ali na frente tem alguém que quer falar. Às vezes a gente fica a vida toda ali, ó, dando murro em ponto de faca. Só aquela pessoa. Não, eu quero que aquela pessoa, eu quero que aquela pessoa... Irmão, não é assim. Nem todos que vão ouvir a palavra do Senhor vão se converter, vão se salvar. Infelizmente, essa é uma verdade. E aí você precisa, sim, proclamar a palavra. Aceitou? Amém. Continuamos. E segue em frente. Porque caso contrário, você vai ficar sempre ali, naquela situação. O cultivo das boas obras é a continuidade do trabalho. É o último subitem. Ao se aproximar da conclusão da carta, Paulo ele recomenda a Tito que siga cultivando a prática das boas obras, pois agindo desta maneira, o trabalho de Deus terá continuidade eficaz e a igreja será edificada pelo Senhor. E concluindo, a carta ela é finalizada com orientação importante sobre a necessidade da continuidade de frutificação na obra do Senhor, como está lá no Evangelho de João, no capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, diz assim: Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E aí eu pergunto a você, quem é que faz você frutificar? Qual é a motivação de você frutificar? Você é salvo, você é liberto, você é curado em nome de Jesus. Mas quem tem feito você frutificar? Porque se você estiver em Cristo, se você estiver ligado à videira, você vai frutificar, isso é inevitável. O sentimento, você quer produzir, você quer gerar, você quer ajudar. Isso é natural para quem é salvo. Se você não tem o desejo de participar e de ajudar na obra, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque frutificar é uma necessidade do salvo. Ah, pastor, eu não tenho paciência, eu não tenho muito ânimo, eu não tenho alegria. Então peça a Deus. Porque foi com essa mesma alegria que alguém um dia falou de Jesus para você e você foi alcançado. E aí agora quando chega na sua vez, você acha que a idade já está avançada, que você tem muito problema na vida, que você tem muito compromisso, que você é uma pessoa muito ocupada. Eu também sou. Nós somos. Porque afinal de contas, Jesus não chama desocupado. Olha na Bíblia para você ver. Em todas as passagens, Jesus só chama quem está trabalhando. Só chama quem está trabalhando, quem está ocupado, quem está atarefado. Jesus não chama desocupado. Percebe isso? Então não é privilégio seu se sentir cansado, se sentir desgastado, se sentir triste às vezes pelas coisas que acontecem. Não é privilégio, isso é para todos. Mas é nesse embate, é nesse atrito que a gente vai amadurecendo. A gente não pode desistir. Às vezes a pessoa está querendo desistir, é preciso a gente chegar perto dela e falar assim: muito obrigado por você existir. Muito obrigado por tanto que você faz e fez. Muito obrigado por ser tão especial. Eu aprendo muito com você. Então incentiva essa pessoa, motiva essa pessoa, agradece essa pessoa. Porque essa pessoa também cansa. Seja um líder, seja um pastor, seja um irmão de mais experiência na igreja, essa pessoa também cansa.
Então vamos incentivar. Vamos ajudar uns outros, se coloca à disposição. Como é que eu posso ajudar? De que forma que eu posso ajudar? Esse é o ministério eficaz, onde todos se unem num só propósito: pregar o evangelho do Senhor, levar salvação às outras pessoas. Vamos pensar nisso. Os crentes aplicados a boas obras no seu dia a dia, eles com naturalidade eles vão dar frutos. Com naturalidade eles irão dar frutos. E eu quero terminar, falando com vocês sobre uma passagem, sobre os 2 versículos que para mim são muito importantes. Está lá em Tito 3, versículos 8 e 9. Fiel é esta palavra, e quero que a proclames com firmeza para os que creem em Deus, procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Aí agora vem a advertência. Mas evita questões tolas, genealogias, contendas e debates acerca da lei, porque essas coisas são inúteis e vãs. Então foco, Jesus, foco nas boas obras, foco na frutificação, foco na palavra. Contenda, questão tola, debate sobre genealogia, sobre política, isso daí não frutifica nada. Isso não vai ajudar você na sua vida eterna. Eu sei que nós somos cidadãos do céu e da terra, mas, meu irmão, entre escolher uma coisa e outra, uma coisa que vai tirar sua paz, que vai tirar sua paciência, que vai trazer briga e contenda, escolha Jesus. Escolha Jesus na sua vida e tenha paz, porque é isso que Jesus quer para nós. Paz. Paz. A paz que excede a todo entendimento. Que Deus abençoe, que Deus guarde a sua vida, a sua família, o seu lar. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, encerraremos a transmissão das aulas da EBD Online no último domingo de dezembro. Depois dessa data você estará convidado a participar conosco da EBD presencial, na Avenida Marquês de Paraná, 225. As lições anteriores permanecerão em nosso canal e você poderá assistir todas as aulas que já foram ministradas. Deus os abençoe!